Eu acredito que todo mundo tem acompanhado aí na imprensa geral que está tendo uma queda na busca pela procura da vacinação, principalmente nessas últimas campanhas que foram realizadas, né? E é importante então a gente trazer esse assunto para destacar o quanto as vacinas são necessárias para o controle e para a erradicação de várias doenças e o quanto elas são seguras. Além, claro, de esclarecer aí as dúvidas de todos vocês que estão nos acompanhando e quiserem dividir, compartilhar dúvidas que vocês têm, trocar alguma experiência. Quem vai falar com a gente hoje sobre isso é uma professora aqui da UFSCar, a professora Mônica Vernet. Ela é docente do Departamento de Enfermagem da UFSCar. Ela também é atual coordenadora do programa de pós-graduação em enfermagem da UFSCar e ela atua com a disciplina que fala sobre a atenção à saúde da criança e do adolescente. A professora Mônica também tem uma ampla experiência, como eu falei, nessa área de vacinação. Ela já foi, inclusive, tutora do programa Imuniza SUS, que é um programa do governo federal. E no momento que a gente estava em pandemia, a professora Mônica encabeçou aí, participou da atuação que a UFSCar teve junto aí ao município, ajudando nos postos volantes. A professora Mônica teve aí participando com toda a equipe da universidade. Eu vou convidar agora a professora Mônica para participar com a gente. Enquanto isso, vale lembrar você assim, ó, vai chamando o pessoal que está por aí, pede para o pessoal participar. Estou mandando o convite para ela. Vai divulgando para todo mundo participar. Se você tiver alguma dúvida, quiser colocar o seu calendário, a dúvida, é só colocar aqui nos comentários ou pode enviar também pelo ícone aí. A professora Mônica chegou, está aí na nossa live. Professora Mônica, bom dia, muito prazer em falar com você nesse momento. Bom dia, Gisele. Bom dia a todos que estão aqui conosco nesse momento. Eu agradeço bastante a oportunidade de estar aqui nesse espaço abordando um tema tão relevante à saúde pública e individual. Essa conversa é uma oportunidade de educar em saúde, assim como de fortalecer as conquistas que a vacinação trouxe para cada um de nós e para o nosso país. Muito obrigada. Certo, muito obrigada, professora. Bom, acho que inicialmente, Mônica, seria legal você falar com as pessoas que estão nos acompanhando qual que é a importância da vacinação para a saúde da população e o quanto esse procedimento é seguro para as pessoas. Bom, todas as vacinas introduzem no organismo um antígeno, que é um elemento que, ao ser administrado, ao ser introduzido, ele tem a capacidade de induzir a resposta imune, gerar a memória imunológica e, portanto, gerar imunidade contra as doenças. E ao proteger cada indivíduo em seu particular, ela acaba por proteger a comunidade como um todo, porque ela cria um ambiente social com menores chances de transmissão da doença, menores chances de adoecer, menores chances de surtos de doença e, portanto, uma população como um todo mais imune e menos adoecida. Então, sem dúvida nenhuma, é uma medida de proteção, é uma das formas mais importantes de controlar as doenças. Quanto à segurança da vacina, né, que foi outro ponto que você levantou aí, esse conceito, né, de vacinação segura, ele envolve todo o processo de vacinação, desde a aprovação de um imunobiológico, sua produção, a aquisição precisa estar compatível com as especificações e com a qualidade exigida, a distribuição precisa acontecer nas condições adequadas, desde o laboratório produtor até a chegada na sala de vacinação, cuidados com a rede de frio, questões relacionadas com armazenamento, com manejo, com a aplicação das vacinas. Esse conjunto, ele vai aferindo segurança no processo. Então, há um leque assim, de aspectos que precisam ser cercados e o nosso país, ele tem diretrizes, ele tem normativas, protocolos extremamente claros e ele faz esforços de disseminá-lo e atualizá-los continuamente, constantemente. Então, dentro, né, toda vacina que foi licenciada e que está ali no nosso Programa Nacional de Imunização, ele passou por essas fases de avaliação,
foi garantida uma segurança desse imunobiológico, né? Ele passou por institutos reguladores, que aqui no Brasil é a Anvisa, né? É a Agência Nacional de Vigilância. E também a segurança, ela está relacionada a investimentos na formação continuada dos profissionais, porque como eu comentei, é todo um processo que precisa ser cercado. Então, todos os procedimentos, todas as condutas, as rotinas, elas precisam ser conhecidas, serem discutidas, e o processo educativo é o que garante isso, assim como os órgãos fiscalizadores, né? Então, no Brasil, tem um processo muito sério e muito estruturado para garantir a segurança da vacinação. Então, eu posso dizer que sim, que o nosso país ele se preocupa em cercar todo o processo e gerar compromisso com a segurança em cada profissional e em cada instância, seja nacional, estadual, municipal, porque todas elas precisam se implicar com esse processo. Mas eu acredito muito na segurança existente aqui no nosso país. Certo. Bom, professora, a gente tem visto aí em diversas notícias pela imprensa uma queda na busca pela vacinação, principalmente nessas últimas campanhas que foram realizadas para criança, na vacinação contra a gripe também. A campanha desse ano, por exemplo, para a poliomielite, que é a paralisia infantil, precisou ser prorrogada e não conseguiu atingir a cobertura que estava prevista. A meta era de 95% e ficou em 63%. A gente também tem algo parecido aí acontecendo com a meningite, já tem registro dessas doenças, de suspeita dessas doenças voltando para o país. Qual é o risco, então, Mônica, de diminuir a vacinação nesses casos? A polio, por exemplo, inclusive, é uma doença que estava erradicada desde 1989 e a gente está aí correndo o risco de tê-la novamente. A situação realmente é complexa, é preocupante, né? Mas o controle dessas doenças imunopreveníveis, elas têm nas campanhas abrangentes, nas campanhas constantes, um recurso assim essencial para que a gente garanta altas coberturas, porque são as altas coberturas vacinais que impedem a circulação ou a introdução de uma doença aqui no país. Se a gente pegar, por exemplo, né, esse caso, vamos exemplificar pela poliomielite mesmo, né? De fato, a gente está com um alerta aí para a reintrodução do vírus em nosso país, e principalmente em São Paulo. O esquema de vacinação contra a polio no Brasil, ele consta de 3 doses da vacina inativada contra a poliomielite, que é a VIP, conhecida como VIP, aos 2, aos 4 e aos 6 meses. Ela é seguida depois por 2 doses de reforço da vacina oral, que é a VOP. E a VOP, ela é usada nas campanhas. Ela é uma vacina de vírus vivo atenuado. E quando essa criança recebe essa vacina, ela elimina pelas fezes, ela coloca no ambiente o vírus vacinal atenuado. E assim, todas as pessoas que têm contato com essa criança, que estão no círculo de relações, de convivência com essa criança, elas vão, de alguma forma, poder encontrar esse vírus vacinal, né, no ambiente e, portanto, ter o seu sistema imune provocado, né, despertado contra essa doença. Então, o que acontece? É uma comunidade que passa a ficar protegida a partir de uma criança, né? E assim a gente pensa exponencialmente. Portanto, essa comunidade, quando você consegue, né, via campanhas, um espectro grande de pessoas sendo imunizadas, e, por exemplo, no caso da polio ainda tem essa particularidade, a chance da doença existir naquela comunidade, de circular ali, ela fica bastante reduzida. E, portanto, né, toda doença que segue em circulação, ela tem a vacinação como uma ferramenta para reduzir a sua circulação e, portanto, reduzir as chances de epidemia. O vírus da polio, ele segue circulando em países como, por exemplo, Afeganistão, Paquistão,
Então, esse é um ponto extremamente importante. Um outro ponto que eu acho que é importante a gente destacar é que informações incompletas ou distorcidas podem vir a reduzir a adesão às campanhas de vacinação, né? Então, pegando a polio mesmo, vamos pensar nesse caso que saiu na imprensa e como ele foi veiculado na imprensa e o que gerou isso, né? Porque quando você olha para esses casos e as inúmeras particularidades que ele tem, as evidências mostram que parece ter sido, de fato, um evento adverso que é raro, mas que é possível, né? Que é o vírus vacinal gerar a poliomielite vacinal, né? Ele é causado pelo vírus vacinal, não é o vírus selvagem, é o vírus vacinal que gerou aquele evento. Então, esse processo, né, de como a mídia levou a isso, né, e como isso foi sendo veiculado nas interações sociais, pode gerar falsas construções que foram feitas de forma descontextualizada e, portanto, passou a transmitir uma informação que não é verdadeira, né? Que a vacinação é perigosa, que a vacinação é insegura, ou que o vírus selvagem já está aqui identificado e se disseminando, né? Então, isso é muito importante e ele perpassa por essa questão das adesões, né, à vacinação e às campanhas de vacinação. E o nosso país, ele tem protocolos, volto a reforçar isso, ele tem orientadores e ele busca atualizar o seu programa continuamente. Então, a população precisa ganhar acesso a essa informação para ela se envolver com a campanha e com a questão da luta aí pelas vacinas. Certo. Bom, falando nessa campanha, então, professora, existe no Brasil, então, um calendário nacional de imunização, que as doses são ofertadas de forma gratuita, né, no Sistema Único de Saúde. Então, como que as famílias fazem para se organizar e cumprir esse calendário? E se, por exemplo, houve algum atraso por qualquer questão, como que essa atualização tem que ser feita? Se espera pela próxima campanha ou é só procurar o posto de saúde e pedir essa atualização? Não, ela deve sim procurar o posto de saúde e, na verdade, assim, cada caso, ele precisa ser olhado na sua individualidade, porque a gente tem tanto uma idade ideal, como a gente tem intervalos entre vacinas, como a gente tem vacinas que não podem ser administradas umas com as outras, então tem todo um planejamento, sobretudo se tiver desatualizado e precisa aí, né, reajustar as doses para que ele entre no esquema, vamos dizer assim, preconizado. Mas, então a família deve ir e ela deve ser acolhida. Mas eu acredito que a vacinação, ela precisa ser uma pauta constante nas ações de atenção em saúde, seja numa consulta individual, que você vai ali para aquele espaço, seja nas ações coletivas, seja nas escolas, na sala de espera das unidades. Ela precisa ser um processo educativo compartilhado com a comunidade e não compartilhado de um modo de cobrança para a realização da vacina, mas esse processo ele precisa estar acompanhado com aquele entendimento, com aquela preocupação de compartilhar para que doença é essa vacina, que ela causa, como ela é transmitida, como essa vacina atua, né? Abrir um diálogo mesmo com a comunidade e principalmente quando está acontecendo um surto de doença. Mas o que a gente mais assiste, acho que afeta bastante esse vínculo e esse processo de compartilhado, dialogado que implica, é que você vai ali ou tem o dia estabelecido para aquela vacina acontecer, e daí você perdeu uma oportunidade de pôr alguém para dentro do sistema de saúde e ser vacinado, assim como quando se conversa nas salas de vacinação, se fala o quê? Olha, você pode ter estes eventos adversos, faça isso, ponto. Agora, sobre a vacina em si, sobre a doença em si, pouco se fala, pouco se compartilha,
né? E como é que, então, a gente vai construir uma cultura que valorize e que busque, né, a vacinação como uma medida de proteção à saúde individual e coletiva. Então, a gente está precisando ganhar uma guinada e os processos de trabalho, assim como o estreitamento das relações com o público que chega nas unidades, precisa ser transformado. Certo. Bom, Mônica, a gente falou então agora desse calendário nacional com as vacinas que são ofertadas pelo SUS, mas também tem algumas vacinas, alguns tipos que são ofertados apenas em clínicas particulares. A meningite, por exemplo, é uma delas, mas eu sei que há outras. Tem, inclusive, no caso da meningite, alguns casos dessa doença aqui na nossa região, em Araraquara. Nesse caso, como que as famílias devem proceder se elas não conseguirem custear essas doses que são dadas apenas no ambiente privado? Acho que você traz um ponto que também há de se refletir sobre, que é, de fato, a comercialização de vacinas, né? E, por vezes, acoplada à ideia de que o nosso calendário vacinal não é de suficiência. Então, se a gente pegar, né, a meningite, nós estamos, sim, com um surto de meningite em cidades do estado de São Paulo, há movimentos sendo feitos, por exemplo, inclusive na cidade de São Paulo. Ela é uma infecção que acontece ou em função de um vírus ou em função de algumas bactérias. Quando bacteriana, a gente tem no nosso país como principal agente etiológico o meningococo, e ele tem os sorotipos C, B, W e Y, e eles são os prevalentes, são os que mais geram meningite. Então, para o sorotipo C, se a gente olhar, nós temos esquema vacinal, nosso esquema consta de 2 doses e consta de uma dose de reforço. Se a gente olhar para o sorotipo C, W, Y, nós temos a vacina lá por volta dos 11 a 14 anos, ela está disponível na nossa rede pública. Então, a gente só não teria para o sorotipo B, mas ele não é o prevalente. E, de fato, você encontra ele nas clínicas, né, particulares. Mas para aqueles que são os prevalentes, que mais adoecem, que mais geram casos críticos, a gente tem no nosso sistema público disponível para todo e qualquer cidadão. A mesma coisa se eu for ver os outros etiológicos, os agentes etiológicos mais causadores, que é o pneumococo e o streptococcus, a gente também tem vacinação. Também tem a vacina. No nosso calendário. Então, eu particularmente penso que o nosso calendário é muito suficiente e que há um pouco de um mercado de vacinas que a gente precisa olhar com cuidado e com menos impulso, vamos dizer assim, para aderir a ele, porque também pode ter o caso particular de cada criança ou de cada pessoa que tem uma particularidade, que daí aquela vacina que não está disponível no público pode ser a mais interessante. Mas eu diria que isso é quase que muito menos presente, quase que numa linha de exceção, do que a pauta principal que está ali no nosso programa e que não carece desse movimento, nem desse investimento. Acho que tem que ser estudado cada caso, e daí cabe uma discussão com o profissional de saúde, principalmente quando a gente tem crianças com particularidade de resposta imune. Certo. Então é importante mesmo manter o calendário atualizado, as vacinas em dia, que a criança está protegida. Bom, professora, a gente já está chegando mais para o final da nossa live, mas quando a gente fala em imunização, a gente logo começa a pensar em criança, né? Mas existem vacinas também para adultos e para idosos, né? Qual que é o destaque que a senhora pode dar sobre isso? Inclusive aí, lembrando para os adultos, tem muita gente que não voltou aí para as doses de reforço da Covid, né? Essa é uma questão bem séria, né? Eu diria que o essencial é a gente fortalecer as ações de imunização para o enfrentamento dessas baixas coberturas vacinais, sobretudo tentando identificar, vamos dizer assim, crenças que estão ali presentes e que impedem uma adesão, obstaculizam a vacinação a acontecer, como, por exemplo, a percepção enganosa de que não é preciso mais vacinar, haja vista que a doença desapareceu.
né? O controle está em manter as altas coberturas vacinais. Então, essa construção, ela precisa ser feita em contraponto a algumas crenças que estão na comunidade. E nesse sentido, de novo eu vou dizer que os profissionais de saúde, cada um de nós, precisa disseminar no contato social, nas interações sociais cotidianas, o profissional nos contatos sociais relativos ao cuidado, à atenção em saúde em si, informações que permitam uma outra construção. E não só falar sua carteira não está em dia ou está, e quando dentro da sala de vacinação, dizer o evento adverso é esse, você faça isso se acontecer. Se a gente continuar com esse tipo de abordagem à vacinação, a gente vai continuar com uma questão de cobertura baixa ou até crescer ainda nesse parâmetro. Então, escolas precisam pensar, e a vacinação pode ser uma pauta nas agendas escolares, no currículo escolar, né? Os profissionais de saúde precisam entender que cada encontro é uma oportunidade, e a comunidade em si, acho que deve se atentar para não disseminar informações falsas. Então, se recebeu uma informação, você tem informação suficiente para fazer uma frente a ela? Se você não tem, busque explorar primeiro para depois apertar o clique de ficar disseminando para um monte de grupo de WhatsApp, para um monte de Instagram, né? Vamos pensar que cada uma dessas fake news que a gente dissemina, elas ganham um exponencial imenso e a gente pode estar contribuindo para essas baixas vacinais, né? Então, que a gente tente também ser transformadora desse processo, cada um e todos, né? Pensando que a cultura da vacinação precisa ser fortalecida e a informação é o principal recurso que a gente tem, sobretudo construindo nessa ideia que doenças imunopreveníveis, elas passam a circular menos quando eu tenho altas taxas de cobertura vacinal, vídeo que a gente viu aí na Covid com os avanços da vacinação. Acho que prova maior a gente não tem disso. Certo. Bom, eu estou pegando aqui também, professor, alguns comentários. A jornalista Adriana Arruda, nossa colega aqui, falando da importância desse tema, que é importante realmente estar na agenda das escolas. Também tem o Matheus, que falou que é importante essa nossa conversa aí para combater as informações falsas sobre isso. E tem também um comentário que acabou de chegar aqui da Luciana, que ela fala que quando ouvimos médicos que ainda não sabemos se teremos problemas com a vacina da Covid, talvez a comunidade tenha ouvido e contrapontos, o que acarreta dúvidas e incertezas, então a importância mesmo das pessoas acessarem as informações corretas, os profissionais de saúde também terem uma abordagem importante para um cuidado mais integral e mais esclarecedor também da população, né, professora? Concordo plenamente. A gente precisa levar essa construção de que a imunização é a intervenção custo-efetiva mais relevante para o controle global de doenças infecto-contagiosas, salva vidas, reduz mortalidade, reduz incidência de doenças imunopreveníveis e, portanto, gera mais saúde, né, para todos. É isso. Bom, aproveitando então essa mensagem final, professora, agradeço muito a sua participação, Mônica, trouxe aí, compartilhou experiências, nos aliviou com alguns receios que eu, por exemplo, enquanto mãe tinha, então foi ótimo ouvi-la e agradeço muito a sua participação e estar aqui no nosso espaço. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço e espero que cada um que aqui ouviu faça a sua parte no sentido de se posicionar mais criticamente ao que chega até ele, né? E buscar educar para uma cultura da vacinação. Muito obrigada, viu, Gisele, pelo espaço e a todos que estiveram aqui. Muito obrigada. Obrigada a você também que nos acompanhou, esteve aqui com a gente. E olha só, um tema é fundamental, né, gente? É bem importante mesmo. Fique atento, então, porque daqui a pouco essa entrevista vai estar na íntegra aqui no feed do Instagram da UFSCar, UFSCar Oficial. Então, se você quiser assistir de novo, quiser compartilhar com outras pessoas, vai estar disponível. É só você acompanhar já aqui no feed da UFSCar. Combinado? Muito obrigada pela sua participação. Obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau, pessoal. Até mais, professora.